Fala pessoal, meu nome é Daniel, esse aqui é o Python 42 e no vídeo de hoje você vai continuar aprendendo Python, construindo um jogo da forca. Esse canal é para você que quer aprender a programar usando Python. Na semana passada a gente teve o nosso primeiro tutorial, falando dos primeiros comandos e já fazendo o primeiro projetinho, você pode clicar nele aqui. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Semanalmente a gente está fazendo um tutorial, continuando ensinando Python, sempre com um projetinho prático. Sempre no final do vídeo você vai ter algo pronto rodando na sua máquina. Beleza, vamos lá. Aqui a gente está usando de novo o REPL.it, que é aquela mesma ferramenta que a gente usou na semana passada, para facilitar, caso você não tenha o Python instalado na sua máquina ainda, enfim. Aqui à esquerda está onde você escreve seu programa, é como se isso aqui fosse o seu editor de texto ou a sua IDE, enfim, onde você escreve seu programa. E aqui à direita está sendo exibido o resultado desse programa, né? Aqui ele está rodando o interpretador Python. Isso aqui é o terminal do Python. Eu vou usar primeiro o meu próprio terminal aqui, para poder mostrar algumas coisas, aqui eu consigo dar um zoom melhor. Enfim, antes de mais nada, é importante a gente pensar o que é um jogo da forca. O jogo da forca é basicamente um jogo onde você tem uma palavra no início, que é definida de alguma forma, ou alguém escolhe, ou aleatoriamente, enfim. E as pessoas que estão jogando aquele jogo, ou a pessoa que está jogando aquele jogo, escolhe uma letra e vê se aquela letra está naquela palavra ou não. Se aquela letra está na palavra, aquela letra é exibida em que posição ela está na palavra. Se ela não está na palavra, um erro é marcado, e aí o bonequinho começa a ser desenhado, até que quando o boneco está todo desenhado, você já errou demais, o boneco é enforcado e você perde o jogo. Eu nunca parei para pensar o quão trash é esse jogo, mas enfim. Eu tô falando isso parece ser meio óbvio, mas é muito importante que antes da gente começar a codar, da gente começar a programar alguma coisa, a gente pense o que a gente quer programar. A gente saiba qual é o resultado final desse programa, sabe? Tipo, pensar qual é o input dele, qual é o output, qual é a entrada e qual é a saída. O que eu quero que aconteça nesse programa. E o que eu quero que aconteça é isso. Tem uma palavra, o usuário vai digitar letras, as letras vão ser verificadas se estão ou não na palavra, vai ser marcado acertos ou erros e fim do jogo. É isso. Então, a primeira coisa que você vai precisar saber, além daquilo que a gente já falou no vídeo passado, é como funciona uma string, como funciona um texto no Python. Então, eu vou definir uma variável chamada palavra. A gente já falou de variáveis na semana passada, mas é basicamente um nome. É um lugar onde eu armazeno qualquer coisa. Então, palavra, eu vou dizer que palavra é igual a Python. Então, Python é a nossa palavra aqui. Então, a variável palavra recebeu o valor Python. Repare que eu usei essa aspa aqui. Então, toda string, todo texto no Python é definido por estar entre aspas. Se eu simplesmente escrevesse Python, ele ia me dar um erro, dizendo que o nome Python não foi definido. Name error, name Python is not defined. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu escrevi uma coisa que ele não sabe o que é. Agora, quando eu coloco entre aspas, ele sabe que isso é uma string. Então, se eu pergunto o tipo disso, chamando type, ele vai me dizer que o tipo disso é str, string, é texto. Então, o tipo de palavra, porque eu joguei Python aqui dentro, o tipo de palavra vai ser str e a palavra é Python. É importante só lembrar que a forma que você abrir a string, você tem que fechar ela. Se você fizer isso aqui, por exemplo, usar o que a gente chama de aspas simples para abrir e aspas duplas para fechar, ele vai dar um errinho, tá vendo? Então você tem que abrir e fechar do mesmo jeito, seja com a simples ou seja com a dupla. Beleza. Então, palavra é Python. E aí eu preciso entender que texto no Python, string no Python, na verdade, ele é um iterable. O que é um iterable? Um iterable é basicamente um iterável. É uma coisa que eu consigo iterar, que eu consigo ver cada elemento de forma iterável. Isso acontece também com as listas, a gente vai falar das listas ainda hoje, mas um dos elementos desse tipo de iterável é que eu consigo ver o comprimento dele, chamando len. Len é o mesmo que length, que é comprimento, literalmente comprimento. Então, se eu chamo len da palavra, ele me retorna 6, porque são 6 letras, P, Y, T, H, O, N. Então, o comprimento é 6. Isso é uma coisa que eu também consigo chamar nas listas, para ver a extensão, para ver o comprimento. E uma outra coisa que eu consigo fazer também com alguns iteráveis é perceber se algum elemento está dentro deles ou não. Por exemplo, eu quero ver se a letra A está na palavra. Repara que eu tive que usar as aspas. Se eu escrever sem aspas, ele vai me dar um name error, porque o A não foi definido. Então, sempre tem que ser um texto aqui dentro. Então, eu quero ver se a letra A está na palavra. Então, A em palavra. In de Jane, do inglês,
Eu quero ver se o A está dentro dessa palavra. Então ele já me retorna falso. Não tem A em Python. Agora se eu botar T em palavra, ele vai me retornar true. A gente falou do tipo booleano, né? Que é basicamente verdadeiro ou falso. Então ele retornou true porque T está dentro da palavra. Então aqui eu percebi que o T está aqui dentro. Só um comentário. Se eu estiver falando muito devagar para você, fica tranquilo. Você pode apertar aqui embaixo e acelerar o vídeo. Eu mesmo acelero a maioria dos vídeos que eu assisto. E se eu estiver falando muito rápido, por favor, me avise. Eu estou me esforçando para falar mais devagar. É da minha natureza falar rápido. Bom, então a gente percebeu que o T está aqui dentro. Vamos lá. Vamos para o Show Me the Code. De início, a gente vai definir então uma palavra. Eu vou chamar ela de Python, porque sim. E aí a gente vai começar a pedir para o usuário digitar uma letra, né? Então eu vou dizer o seguinte, olha, letra é igual a input, para chamar algo do usuário, né? Sei lá, digite a letra. Então, isso aqui vai pedir para o usuário alguma coisa. Então a gente vai verificar se a letra, lembra que a gente falou do if semana passada? Se a letra está dentro da palavra. Se a letra estiver dentro da palavra, eu vou dizer que o usuário acertou essa letra. Por enquanto a gente vai fazer só isso. Você acertou a letra. E se a letra não estiver na palavra, ou seja, é um senão, eu vou dizer que o usuário, você errou a letra. Que o usuário errou a letra. Vou rodar isso aqui para ver como é que isso aqui está rodando. Então, primeira linha ele diz qual é a palavra, nessa linha aqui ele pede uma letra do usuário e ele verifica se a letra está lá dentro. Rodando o programa, pediu uma letra, lógico, a palavra não foi falada para o usuário qual é a palavra, eu vou dizer letra A. Você errou a letra. Então, vou rodar de novo, vou dizer letra Y. Eu acertei a letra. Agora eu vou rodar mais uma vez e vou botar a letra P. Dá uma olhada. Você errou a letra. Mas espera aí, Python tem P, começa com P. Por que ele está dizendo que eu errei a letra? Vamos voltar para o terminal. Então, a palavra é Python, e aí eu estou vendo se P está dentro da palavra. Não está lá dentro, porque a palavra ela tem um caractere P maiúsculo. Eu estou perguntando se o caractere P minúsculo está lá dentro, e ele não está lá dentro. Então, o que eu vou fazer para facilitar? Eu vou botar tudo maiúsculo. Eu vou dizer que palavra é igual a palavra.upper. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que eu estou pegando o valor de palavra e botando todo em caixa alta. Estou transformando todas as letras em letras maiúsculas. Se eu chamo a palavra de novo, ele bota Python todo maiúsculo. Um exemplo seria escrever aqui, sei lá, exemplo.upper. Olha o que ele faz. Ele bota tudo em caixa alta. Tá vendo? Então, é isso aqui que a gente vai usar. Vou transformar a palavra em caixa alta e vou transformar a entrada do usuário em caixa alta também. Assim eu tenho certeza que o cara, não importa se ele está maiúsculo ou minúsculo, o programa vai perceber. Então, palavra é igual a python.upper e a letra é igual ao input do usuário, .upper. Vou rodar de novo. Vou perguntar se o P está lá dentro. Você acertou a letra. Ok, beleza, mas nosso programa está pedindo a letra só uma vez. Então, mesmo que eu comece a armazenar os acertos e os erros agora, o programa acaba logo depois disso, né? Então, a gente diz qual é a palavra, pede uma letra e vê se aquela letra lá ou não, e o programa encerrou, né? Eu olhei aqui, digitei o P e o programa acabou. Simplesmente acabou. E isso não pode acontecer. O que a gente precisa é repetir isso até que alguma condição seja satisfeita. Essas condições são ou a palavra ser totalmente acertada, ou a palavra, ou a pessoa errar todas as letras, enfim, o limite que ele tem ali até o bonequinho ser desenhado, e o programa vai encerrar dizendo que ele perdeu. Como é que a gente faz isso? Existe uma estrutura no Python chamada while. O while ele é basicamente uma estrutura que permite você repetir aquilo até que alguma condição seja satisfeita. Eu vou comentar esse código inteiro. Esse tralhazinho, esse jogo da velha que a gente coloca no início da linha, isso quer dizer que a linha está comentada. É útil para duas coisas. Uma, para você escrever um comentário, por exemplo, dizer que isso é uma palavra, escrever um comentário qualquer, ou para você literalmente comentar o seu código, para o seu código não ser executado.
Então, quando o código está comentado assim, ele não vai executar nada aqui do lado. Eu estou fazendo isso aqui só para poder escrever outra coisa aqui embaixo, explicar, e depois a gente volta para o nosso programa e descomenta ele. Como funciona o while? O while é o seguinte: enquanto a condição que eu colocar aqui dentro for verdadeira, ele vai ficar repetindo isso. Quando essa condição for falsa, ele vai parar de repetir. Então, vou dar um exemplo. Sei lá, entrada do usuário é igual ao input, devo parar? E aí, se o usuário disser S, eu vou parar isso aqui, tá? Se não, eu vou dizer que... Vamos melhorar até a mensagem. Digite S para parar. Então, while entrada for exatamente igual a S, eu vou pedir de novo uma nova entrada para o usuário. Então, enquanto o usuário não digitar S, eu vou ficar repetindo, desculpa. Enquanto ele não digitar. Então, enquanto a entrada for diferente de S, ele vai ficar repetindo isso aqui sem parar. Vamos ver. Digite S para parar. Digitei outra coisa, digitei outra coisa, digitei outra coisa. Teste, teste, teste. Ele vai ficar repetindo eternamente até eu digitar S. Quando eu digitei S, ele parou o programa. Então, é assim que o while funciona. Aquilo que você escreve do lado do while é a condição que você está passando para ele. Lembra dos booleanos? Lembra dos operadores lógicos? Esse diferente aqui, ele vai me retornar duas coisas, ou true ou false, ou verdadeiro ou falso. Então, enquanto esse valor aqui resultar numa condição verdadeira, ele vai ficar repetindo isso. Então, eu perguntei se a entrada é diferente de S. Porque, digamos que eu vou dar o valor S para a entrada, e aí eu pergunto, a entrada é diferente de S? É falso. Se eu perguntasse porque eu coloquei que a entrada é igual a S. Então, toda vez que a entrada for diferente desse valor, ele vai ficar repetindo, 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 repetindo isso, até que quando eu colocar o S, ele vai dar falso e vai parar de repetir esse while. Então, o while, ele checa a condição, se a condição é verdadeira, ele executa. Terminou de executar, ele volta para cá, checa de novo se a condição é verdadeira, se é verdadeira, ele executa. Volta até essa condição aqui retornar um valor falso. Retornou um valor falso, nosso while é encerrado. É assim que funciona o while. É ele que a gente vai usar para poder ficar pedindo para o usuário toda hora uma nova letra, uma nova letra, uma nova letra, uma nova letra e por aí vai. Qual é a nossa condição de parada? Vou descomentar o nosso código. Então a gente tem que pensar em alguma condição para parar de repetir isso quando aquilo acontecer. A forma disso parar de acontecer é quando ou o usuário venceu o jogo ou o usuário perdeu o jogo. Então eu vou criar uma nova variável aqui chamada acertos. Eu vou iniciar ela com o valor 0, porque ele não acertou nada ainda. E eu vou criar uma variável chamada erros. Eu vou iniciar ela com o valor 0. Por enquanto, sem bonequinho desenhado, sem nada, a gente vai só checar os acertos e os erros. O bonequinho ele vai ter cabeça, corpo, 2 braços e 2 pernas. Então, ele tem 6 chances de errar. E ele tem que acertar, a gente tem aqui 6 letras, ele tem que acertar 6 letras. Então, vamos criar nosso while aqui. O que a gente vai ter que escrever? A gente vai ter que escrever que enquanto acertos for diferente do len da palavra, né? A gente sabe que essa palavra tem 6 dígitos, mas se fosse outra palavra, poderia ter outra quantidade de dígitos. Então, enquanto ele não tiver acertado todas as letras da palavra, ou erros for diferente de 6 erros que eu falei, né? De 6 erros, eu vou ficar repetindo o meu programa. Então, lembra, isso aqui tem que vir para o lado, tem que identar isso aqui. Eu tenho que ter esse espaço para o Python entender que tudo isso aqui, todo esse bloco está aqui dentro. Então eu tenho esse if que está dentro desse while e esse print que está dentro desse if que está dentro desse while. Né? Esse espaço indica que eu estou dentro daquele bloco. Em outras linguagens você vai ter chave sendo aberta para poder delimitar bloco. Em Python você não tem isso. Só uma pequena curiosidade, Python não tem essas chaves de delimitação de bloco, a gente usa o espaço, como eu falei. Existe um easter egg no Python. O easter egg é basicamente uma pegadinha escondida, um ovo de Páscoa, literalmente, mas uma pegadinha escondida que é o seguinte: se eu tentar importar um recurso da linguagem de braces, que seriam essas chaves delimitadoras de bloco, ele me retorna uma piada, ele diz not a chance. Isso nunca vai acontecer. Não existe chance nenhuma disso acontecer com Python. Então, a delimitação de bloco é com espaços. Voltando ao que importa,
Então a gente escrever esse while, vai ficar perguntando isso aqui, só que se eu rodar o programa assim, o programa não vai acabar nunca. Porque eu criei duas variáveis, uma chamada acertos, outra chamada erros. Eu estou iniciando elas como 0, e eu estou perguntando se elas são diferentes desses valores, só que eu não estou alterando o valor delas. Então tem que, em algum momento, alterar o valor delas, que vai ser basicamente, se eu acertar a letra, eu tenho que dizer que acertos vai receber mais 1. Mais igual quer dizer a mesma exata coisa do que acertos é igual a acertos mais 1. Eu estou dando mais 1 lá dentro. Então eu estou pegando o valor anterior de acertos somando 1. Isso aqui é o mesmo que eu escrever mais igual. Voltar para o terminal. Acertos é igual a 0. E aí eu coloco acertos é igual a acertos, 0, mais 1. Então o novo valor de acertos é 1. A mesma coisa vai acontecer se eu escrever acertos mais igual a 1. O novo valor de acertos é 2. Então, o mais igual, menos igual, vezes igual, enfim, eles funcionam resumidamente como se fosse um igual e repetisse a variável do lado. Então, sei lá, se eu quiser multiplicar isso aqui por 2, acertos vezes igual a 2. Então, eu estou pegando essa variável, multiplicando por 2 e devolvendo ela aqui dentro. Então, acertos é igual a 4. Então, eu vou somar um acerto, se a letra estiver na palavra, e eu vou remover um acerto, eu vou aumentar um erro, perdão, se a letra não estiver na palavra. Agora a gente consegue rodar. Digite a letra, eu vou escrever aqui P, está na palavra, e ele entrou num loop infinito, sem nunca acabar. Por que isso aconteceu? Deixa eu parar aqui antes que ele trave. Percebe que eu somei acertos, eu somei erros, e eu nunca mais pedi outra letra? Então ele ficou repetindo isso aqui eternamente. Eu estou só somando acertos, perguntando se ele é diferente do lema da palavra, e nunca eu estou pedindo uma letra nova. Então o que você vai precisar fazer aqui é logo no início dizer que, é no final, depois dele acertar e dele errar, etc e tal, eu vou dizer que letra é igual a input, digite a letra. Só que eu quero que isso aqui aconteça sempre, enquanto isso aqui não for verdade, certo? Então, ao invés de eu ter esse código repetido, antes do while, depois do while, eu vou pegar isso aqui, vou mover para cá, eu vou remover essa linha. Então, eu só estou pedindo a letra enquanto o acerto for diferente da quantidade de letras na palavra e os erros for diferente de 6. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vou rodar de novo. Digite a letra. Y está lá, você acertou a letra. P está lá dentro. Poderia até ter escrito minúsculo, agora tanto faz, que a gente sempre transforma em maiúsculo. T, H, O, N. Percebe que ele em nenhum momento encerrou esse programa? Percebe que eu já falei todas as letras P, Y, T, H, O e N. E mesmo tendo digitado tudo, tendo 6 acertos já, ele não encerrou o programa. Isso é uma coisa que costuma acontecer algumas vezes, é um erro de lógica, que basicamente eu perguntei se acertos era diferente ou se o erros fosse diferente. Aqui ele só vai encerrar nosso programa quando ambos forem falsos, porque o OR ele vê se qualquer um deles é verdadeiro. Então se eu estou checando se esse é verdadeiro ou esse é verdadeiro, e esse é verdadeiro, erros é diferente de 6, ele nunca vai encerrar meu OR. Porque eu tô dizendo que enquanto acertos for diferente da quantidade de letras na palavra, ou erros for diferente de 6, eu não vou encerrar. Erros ainda é diferente de 6. Eu não consigo aqui, enquanto o programa executa, mostrar o valor de erros. Mas erros é igual a 0. Né? A gente não errou nenhuma vez. Então, ele está olhando para qualquer uma das duas. E quando uma dessas duas bate, ele repete o nosso while de novo. Então, desse jeito que ele está escrito, ele só vai encerrar quando eu errar 6 vezes também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encerrou o programa, percebe? Não está rodando mais, apareceu aqui de novo a setinha. Ele só encerrou o programa quando eu consegui, quando a gente teve o número de acertos e o número de erros. Mas eu escrevi um OR. O OR, ele funciona dessa forma aqui, olha. Então, true ou true, verdadeiro. True ou false, true. False ou true, true. False ou false, false. O OR, ele sempre vai dar verdadeiro quando um dos elementos, pelo menos um dos elementos for verdadeiro. Então, se um dos elementos é verdadeiro, ele vai dar verdadeiro. Diferente seria o AND. O AND,
Se ambos os elementos são verdadeiros, ele retorna verdadeiro. Agora, se um dos elementos é falso, ele retorna falso. False and true, false. False and false, false. O único caso que o AND vai dar verdadeiro é se tudo for verdadeiro. E o único caso que o OR vai dar verdadeiro são, em qualquer caso, que qualquer um dos valores for verdadeiro. E aqui eu tenho o while. O while, ele repete sempre que isso aqui dá verdadeiro. E para isso dar verdadeiro, basta uma dessas coisas ser verdadeira. Então, quando o erros foi diferente de 6, mesmo já tendo acertado tudo, essa expressão inteira deu verdadeiro. Eu vou até copiar essa expressão aqui. Vou voltar aqui no terminal. A gente estava com acertos igual a 6 e erros igual a 0. E vou colar aquela expressão aqui. Deu true. Acertos é diferente do além da palavra, não é? Dá falso. Erros é diferente de 6? É, porque erros é 6, deu true. Então, false or true, deu true. Lembra que o while, enquanto o valor dessa expressão for true, ele vai ficar repetindo? Então, esse erro de lógica que, cara, costuma acontecer pra caramba, você nem percebe, de você escrever uma coisa ali na pressa e a coisa não age como você esperava, fez com que isso acontecesse, com o nosso programa nunca encerrasse. O que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: eu só posso encerrar meu programa, eu tenho, aliás, que encerrar o programa, eu preciso encerrar meu programa quando alguma dessas coisas acontecer, erros atingir 6 ou acertos atingir o valor da palavra. Eu posso escrever isso de duas formas diferentes. Vou voltar aqui no terminal. Eu ainda tenho acertos 6 e erros 0. Eu posso escrever aqui, dentro do meu while, dizer que acertos é igual a 6, or erros igual a 6, era 6 o número de erros? Era. E ele vai dar true e botar um not antes. O que é um not? O not, eu basicamente estou negando aquilo. Então, se eu escrever not acertos igual a 6, or erros igual a 6, aqui eu botei esse parênteses para deixar claro que isso aqui é uma coisa separada. Então, eu fiz uma expressão aqui perguntando se acertos era 6 ou se erros era igual a 6 e neguei. Então, na álgebra booleana, e você não precisa saber disso, uma negação de uma coisa no OR, ele pode ser expresso também com o AND invertido, que seria isso aqui: acertos for diferente de 6, and erros diferente de 6. Eu preciso que ou esse seja diferente ou esse seja diferente para repetir o meu laço. É só você pensar, é só você literalmente ler o que está escrito. Então, se eu escrever um AND aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou vendo se o acertos é diferente do número de caracteres da palavra e o erro foi diferente de 6. Quando essas duas coisas forem verdade, ele vai executar o meu programa. Essas coisas vão falhar, vão parar de executar o programa, ou quando o acertos atingir o valor da palavra, ou quando o número de erros atingir o valor de 6. Bom, o programa está funcionando, mas não está nada legal, né? Não está exibindo quais letras já foram acertadas, o usuário não sabe quais letras ele já errou para ele não tentar de novo. Então vamos começar a mudar isso. Vou criar duas variáveis aqui, uma para letras acertadas, onde basicamente a gente vai colocar quais letras ele acertou para poder exibir na tela, e outra, letras erradas, que vai ser a mesma coisa, só que para as letras erradas, para ele não ficar tentando de novo uma letra que ele já errou. Essa aqui de cima, ambas elas, na verdade, eu estou iniciando como strings vazias, porque eu vou ficar acrescentando um caractere toda vez que ele acertar ou que ele errar. Lembra que eu falei que uma string, um texto, é um iterável, que eu posso iterar ele como se ele fosse uma lista? Então, eu vou ficar acrescentando coisas como se ele fosse um baú de coisas que eu fosse ficar jogando ali dentro, adicionando ali dentro, para ele poder armazenar aquilo. Então, letras acertadas e letras erradas. Então, quando o usuário acertar a letra, eu vou colocar aqui letras acertadas mais igual a letra. Então, isso aqui é o mesmo que eu escrever, que letras acertadas é igual a letras acertadas mais letra. Então, a gente só usa desse açúcar sintático de a gente colocar um mais igual, né? Então, eu estou pegando o valor que já existia na variável letras acertadas e somando. Então, cada vez que o while passar por aqui e o usuário acertar, ele vai pegar o que já existia e vai somar essa letra. Aqui é a mesma coisa. Letras erradas mais igual a letra.
Então, toda vez que ele digitar uma letra errada, eu vou ficar aumentando isso, aumentando. Então, aqui, eu vou colocar, imprimir duas coisas. Você já acertou. E vou somar aqui dentro letras acertadas. E vou escrever print, mesma coisa, só que para errou. Você já errou. Vou somar aqui letras erradas. Está dizendo que você acertou por enquanto nada, ainda não errou nada. Vou digitar uma letra J. Você errou a letra. Você já acertou nada, você errou J, digite mais uma letra K. E vou começar a acertar aqui, né? Tem Y, tem T, tem H, tem O, tem N, tem P. Então, quando a gente digitou a última letra, o P, ele encerrou o programa, né? Digitou a última letra, viu que a letra na palavra, disse que acertei a letra, somou as letras acertadas, somou o acerto mais um, e quando ele voltou aqui, o acerto era igual ao len, ao comprimento da palavra. Então, como isso aqui era verdadeiro, como o acerto era igual ao len da palavra, e eu estou perguntando se é diferente, isso aqui deu falso. No end, quando uma das condições são falsas, ele retorna falso. Então, se eu tenho um while que espera um true, e ele deu falso, ele parou de executar o while e não tinha mais nada embaixo do nosso programa, então ele não executou mais nada. Ainda não tá legal, né? Só dizer quanto que acertou, quais letras acertou, quais que errou. O ideal seria mostrar a palavra sendo formada, enfim. Então, vamos começar a mexer um pouco nisso. Antes de qualquer coisa, a gente vai imprimir... Deixa eu vir aqui no terminal. Deixa eu mostrar algo bem legal para vocês. Eu vou querer exibir a palavra desse jeito, né? Uma sequência de 5 underscores, 5 underlines, 5 unders, para... Desculpa, são 6, né? A palavra tem 6 caracteres, para exibir um para cada letra. Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer isso aqui, olha. Under vezes 6. Isso aqui automaticamente me dá uma sequência de 6 unders. Só que eu quero ter um espaço, então eu vou colocar aqui uma string onde tem um under, tem um espaço, e vou multiplicar por 6. Percebe que ele já imprime para mim automaticamente, sem eu precisar digitar letra por letra? Isso aqui é interessante porque Python tem 6 letras, a palavra que a gente está usando. Mas o programa vai poder usar qualquer outra palavra. Então, eu não sei quantas letras ele vai ter. E eu vou ter que criar isso aqui de uma forma dinâmica. Eu tenho que criar um tracinho para cada letra da palavra. Então, eu vou dizer aqui que eu vou primeiro imprimir, antes de qualquer coisa, esse under, espaço, vezes o len da palavra. Eu vou rodar. E aí ele exibiu aqui para mim, né, os 6 espaços. Só que ele ainda não está fazendo nada, né? Ele ainda não exibe isso aqui a cada vez que eu rodo o programa. Então, o que eu vou fazer? Toda vez que eu for terminar de rodar o programa, eu vou ver quais letras o usuário já acertou. E essas letras eu vou colocar nessa lista de under, que não vai ser mais under, agora vai ser a própria palavra. Olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um for. Eu vou explicar como é que esse for funciona. For letra em palavra. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando cada letra da palavra. Lembra que eu falei que um texto ele era iterável, eu conseguia iterar ele, ver parte a parte, como se ele fosse uma lista? Eu estou pegando cada item dessa palavra, que é formada por letras, e vou retornar aqui dentro dessa estrutura. Então, para cada letra dentro da palavra, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver se letra está dentro de, ou seja, if letra em letras acertadas, eu vou imprimir a letra. Então, print letra. Beleza. Se não, eu vou imprimir um underscore. Então, eu vou apagar isso aqui daqui de cima já. Vou rodar o programa. E a gente não colocou o espaço aqui ainda. Percebe que ele imprimiu um caractere, uma linha para cada caractere? Eu não acertei nada. Então, eu botei um P aqui. Então, ele botou o P. Eu botei o T, ele até vai exibir na posição certa, mas está exibindo na vertical. Porque o print, toda vez, por padrão, ele imprime a letra e já pula uma linha. Então, ao invés de eu formar isso aqui usando, imprimindo direto a letra, eu vou criar antes disso aqui. Sei lá, mensagem,
é igual a uma string vazia. E para cada vez que ele for iterar aqui, ao invés de eu imprimir direto, eu vou acrescentar essa letra na mensagem. Então, ao invés de eu imprimir a letra, eu vou fazer mensagem mais igual letra. Lembra? Mais igual é a mesma coisa que dizer que mensagem é igual a mensagem mais letra. Então, ele vai pegar o que existe na mensagem e vai somar a letra. E, se não, eu vou dizer que mensagem mais igual a esse underzinho aqui. Então, eu vou parar aqui, rodar de novo. Eu não imprimi ainda, perdão. E depois desse for eu vou imprimir essa mensagem. Opa, rodar. Então, de início ele colocou aqui. Então, se eu digitar P, ele coloca na posição. T, ele coloca na posição. N, H, Y. Ó, beleza. Eu vou colocar só um espaço aqui para ficar um pouquinho mais bonito. Então, letra mais espaço. Vou rodar de novo. Então, agora ele já espaçou um pouquinho mais. Então, Python. Beleza, começou a espaçar, já está bem melhor do que antes. Então, ele imprime essa mensagem, diz quantos usuários... Aqui ele dizia quais letras o usuário já acertou, já não precisa mais, né? A gente já está exibindo aqui, então posso tirar essa mensagem e só dizer quantas que ele já errou. Então, agora ele começa a exibir só o que o usuário erra. Por exemplo, está um K aqui, então ele começa a exibir o que o usuário errou. O existe Z. Então, além da gente exibir as letras certas aqui, a gente está exibindo as letras erradas. Beleza, por enquanto tá legal. Existe uma outra forma da gente fazer isso aqui com a string, a gente colocar um caractere a mais nela. E quero falar um pouco disso. Quando a gente faz, digamos que a mensagem já fosse igual a, sei lá, under, e eu quisesse somar nela a letra que fosse, sei lá, a terceira letra do T. Então eu quisesse somar o T. Então ali a gente fez mensagem mais igual a letra, que era T, mais um espaço, certo? Então ele transformou aquilo ali já no under T. Para a próxima letra, a gente incluiu o H, ele ia fazer a mesma coisa, só que existe uma outra forma da gente concatenar strings. Uma forma seria mensagem mais igual a F, abre o símbolo de string e coloca, aqui a gente vai ter a letra e a gente vai ter um espaço, fecha. O que essa notação faz, isso aqui se chama F-string. Desculpa, a letra era para eu ter alterado para H, mas tudo bem. Isso aqui se chama F-string. Basicamente, tudo que está dentro dessas chaves, eu estou lendo o valor pythonico daquilo. Então, se eu passei dentro de chaves letra, ele vai ver o valor de letra, que é uma variável que tinha T dentro, colocou dentro e depois botou um espaço. Isso aqui poderia ser usado, digamos, se tivesse aqui idade 27, nome igual a fulano. Eu poderia dizer... criar uma mensagem dizendo, vou jogar logo direto no print, dizendo nome, tem, idade, anos. E automaticamente ele pega o valor dessa variável, porque está entre chaves, ele entende que eu estou falando de um objeto pythonico aqui, que eu não estou falando da string nome, e tem idade. E percebe que isso aqui é bem legível, né? Se você nomear bem suas variáveis, ele vai ver que nome tem idade. Então, você vai entender que o nome está falando do fulano, idade está falando de 27, e ele faz isso aqui. Então, existem basicamente 3 formas de você concatenar strings no Python. Uma é somando. Esse mesmo exemplo você poderia fazer dizendo nome mais espaço, tem, espaço, mais idade. Só que ele dá erro, porque eu estou tentando somar um inteiro, idade não é um texto, então eu teria que transformar aqui para str, o Python só vai somar a string. Então, fulano tem 27, funciona. Esqueci de anos no final, né? Então, mais anos. Esqueci um espaço aqui. Fica bem esquisito. Uma outra forma é usando o %, que eu nem vou mostrar aqui, porque a própria documentação do Python diz para você não usar mais isso. Eu vou mostrar assim porque talvez você veja algum código assim, interessante você saber como funciona. Então, basicamente, digamos, nome, tem,
anos. E aí passa um percent e aqui se passaria nome e idade. Funciona, mas isso aqui era muito mais comum no Python 2. Desde as f-strings que existem desde o Python 3.6, o percent caiu em desuso e na verdade ele é até desaconselhado ser usado hoje em dia. Você não precisa saber essas 3 formas. Essa terceira eu só falei para, caso você veja algum código usando, você saber o que está acontecendo ali. Mas eu particularmente só utilizo f-strings. Nos PRs que eu reviso, eu peço para as pessoas só usarem f-string, não utilizarem nem o percent, nem utilizarem a soma. Enfim, eu acho muito mais simples e muito mais legível utilizar dessa forma. Vamos voltar aqui para o nosso código. Então aqui eu vou somar a própria letra e um espaço, né? Fica um pouquinho mais legível. Vou rodar aqui. Então, continua funcionando, tá vendo? Beleza, tá rodando. Então, só vou explicar de novo como é que esse for aqui funciona. A gente tinha uma palavra, digamos, Python, no caso, e a gente fez for letra em palavra, print letra. Exemplo aqui. Então, nesse exemplo aqui, eu estou pegando cada letra da palavra, a palavra é Python, e estou iterando essa palavra, jogando cada letra dela dentro da variável letra. Então, para cada uma dessas letras, ele vai rodar esse for. Então, primeiro ele vai pegar o P e vai rodar. A única instrução que eu tenho aqui é print letra. Então, ele vai imprimir o P, imprimiu. Chegou de novo, letra recebeu o Y, imprimiu o Y. Chegou de novo, letra recebeu o T, imprimiu o T. Depois recebeu o H, imprimiu o H, o O e o N. Então, ele basicamente repete essa instrução aqui para todas as letras que existem na palavra, jogando para a variável letra, para o nome letra, a letra da vez, né? Então, pegou cada uma das letras e jogou aqui dentro. Isso você consegue fazer com qualquer iterável no Python. Você faz um for e para cada elemento daquilo, seja aquilo uma lista, um texto ou o que quer que seja, ele vai executar aquelas instruções para aquele elemento. Vamos voltar aqui para o nosso programa. Ele já está funcionando, mas dá para ele ficar melhor, né? Então eu vou escrever, desenhar, enfim, com texto mesmo, uma forca. E a gente chega em mais um tipo aqui, que é o multiline string do Python. Digamos que, sei lá, vou botar um exemplo aqui, é igual a, B, C, D, ok. E vou imprimir o exemplo. Olha o que acontece. Ele colocou aqui um /n para cada uma das quebras de linha que eu coloquei. Isso aqui é uma string de muitas linhas e ele imprime esse /n todas as vezes que eu tenho uma quebra de linha. /n é basicamente a representação de uma quebra de linha. Isso quer dizer literalmente uma quebra de linha. Então, quando ele imprime o exemplo, ele não imprime o /n. O /n, na verdade, é uma quebra de linha, né? Então, a multiline string, ela permite você ter várias linhas. Ela é uma string, ela não deixa de ser uma string, só que ela tem várias linhas. E para ter várias linhas, você representa com 3 aspas seguidas para abrir e 3 aspas seguidas para fechar. Então, eu vou desenhar aqui uma forca, sei lá. Não sou o melhor cara desenhando, mas tá bom. E vou botar uma variável, vou criar uma variável para cada partezinha dessa forca. Vou colocar aqui cabeça, isso aqui é só a perfumaria, gente. Cabeça vai ser igual a solazinho. Depois, quando ele chegar no tronco, ele vai ter a cabeça e o tronco. Quando ele chegar no braço esquerdo, ele vai ter a cabeça, o tronco e o braço, perdão, e o braço esquerdo. Quando ele chegar no braço direito, ele vai ter a cabeça, o tronco, o braço esquerdo e o braço direito. E quando ele chegar no braço da perna esquerda, a gente coloca uma perna esquerda aqui e depois a perna direita. Como a gente não viu nada relacionado à face gráfica, eu estou desenhando aqui com texto mesmo, com caracteres, só para a gente poder exibir o bonequinho na tela. Então, sempre ele vai exibir essa forca, quando só tiver perdido a cabeça,
ele vai exibir só a bolinha, o tronco ele vai exibir o tronco, o braço esquerdo assim, com o braço direito assim, perna esquerda e perna direita. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar dentro de uma lista esses elementos. Eu vou dizer que, não sei, chances do boneco é igual. O primeiro elemento foi a cabeça, mas na verdade o primeiro elemento que eu vou criar aqui é um elemento vazio. Vou até criar mais um aqui. Vazio é igual. E só pulei 2 linhas para ele exibir um vazio. Então, as chances são vazio, cabeça, tronco, braço esquerdo, braço direito, perna esquerda e perna direita. Eu vou colocar ele aqui na linha de baixo, só para ficar mais fácil da gente visualizar. E aí, tem algumas coisas novas aqui, né? Tem esses símbolos aqui, esses colchetes aqui, essas coisas separadas por vírgula. Isso aqui basicamente é uma lista. O que é uma lista? Uma lista é um conjunto de coisas. Em outras linguagens, você vai ter como padrão sempre usar um array. E um array ele é um conjunto de coisas do mesmo tipo que ficam naquele conjunto. E no Python, a gente até tem array, mas é muito mais comum a gente usar listas, que basicamente você pode botar qualquer coisa aqui dentro e quantos itens você quiser. E uma lista, vamos lá. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá bom. Coloquei esses 9 elementos da lista. Então, quando eu crio uma lista, ele exibe tudo isso aqui. Primeira coisa é que quando você tem uma lista de várias linhas, você pode já colocar uma vírgula na última linha, para facilitar você já poder botar mais algum elemento aqui, caso estivesse depois. Então, essa vírgula final não está errado. Em outras linguagens isso estaria. E eu tenho esses caracteres aqui. Lembra do len? Eu também consigo usar numa lista, para ver quantos elementos eu tenho lá dentro. Eu tenho 9 elementos. Se eu quiser acessar algum desses elementos, eu uso isso aqui, olha, lista, e passo o índice desse elemento. Digamos que eu queira o primeiro elemento. Talvez a coisa mais espontânea que vem à sua mente seja digitar 1 para pegar o primeiro elemento. Só que não. Na verdade, listas no Python e na maioria das linguagens de programação começam com 0. Então, lista 0 é igual a 1, né? Porque foi o primeiro elemento que a gente colocou. Então, lista 8, ele vai pegar o 9. No Python, você também consegue, ao invés de passar o índice que você quer de forma crescente, 0, 1, 2, 3, se você quiser pegar o último elemento, você vai passar menos 1. E aí ele também retornou um 9, tá vendo? Se você quiser o penúltimo, você passa menos 2. Futuramente a gente vai falar vai ter um vídeo só para listas e fatiamentos de lista e slices. Mas só para mostrar, se você quiser pegar, por exemplo, do elemento na posição 2 até o elemento na posição 3, você digita aqui o 4. Então, 0, 1, 2. Peguei o 3 e peguei o 4. Esse 4 aqui, ele está sempre menos 1. Talvez você não se lembre de intervalo aberto da matemática, mas listas no Python, fatiamento de lista no Python, o intervalo é fechado para o primeiro elemento e aberto para o último. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é inclusive o primeiro elemento e não é inclusive o último, é exclusive, sei lá. Então, se eu quero pegar do 3 até o 4, eu digito a posição do 3, que é 0, 1, 2, é o 3, e digito até onde eu quero. Eu quero até aqui, só que excluindo o 5, porque eu quero até o 4. Então eu botei 4, 0, 1, 2, 3, 4. Então ele vai pegar até o 5, sem incluir o 5. Ele pegou aqui até o 4. Mas, por enquanto, vamos ignorar isso aqui. Então, basicamente, eu consigo acessar os elementos... consigo acessar os elementos passando o índice. Ok, a gente vai... Teve essa lista aqui, que a gente passou as posições do boneco. Eu vou só para ficar claro o que está acontecendo aqui, eu vou imprimir aqui chances do boneco. Rodar o programa e depois encerrar. Percebe que ele imprimiu uma lista
com cada uma daquelas coisas de uma forma bem esquisita, com os barra-Ns e tudo mais. Porém, se eu tivesse impresso aqui, por exemplo, a forca mais perna direita, olha o que ele ia fazer. A perna direita ele vai mostrar um problema que eu não quero mostrar agora, eu quero mostrar daqui a pouco. Então eu vou botar só até o tronco. Ele imprimiu a forca e imprimiu aqui a cabecinha e o tronco. Eu vou só tirar essa linha aqui. Desculpa, na verdade é essa linha aqui para ele poder exibir ali mais juntinho. Então ele exibiu a cabeça e o tronco. O que acontece? A gente tem essa lista, a gente tem vários elementos, eu consigo imprimir eles aqui e desenhar o bonequinho. Então o que a gente vai fazer é que toda vez que a gente for imprimir, ao invés de a gente imprimir quantas letras ele errou, eu quero que a gente imprima o boneco. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai imprimir, basicamente, a forca, o desenhozinho da forca, mas, agora eu tenho essa variável chamada chances do boneco, que é uma lista, e vou passar a posição com um número de erros. Vou mostrar e depois eu vou explicar. Olha, por enquanto não errou nada, digite a letra, deixa eu só inverter a ordem, deixar a mensagem aparecer embaixo disso aqui. Então, forca e o textinho, digite a letra P, tá acertando, Y, agora eu vou começar a errar. Q, W, R. Percebe que ele começou a desenhar o boneco? O que ele está fazendo aqui é o seguinte, é pegar essa lista de chances do boneco, pegar o valor da variável erros, que quando ele errou o primeiro, passou 1. Antes dele errar nada, tinha um valor 0. Então ele passou 0 para as chances do boneco. Qual item 0? Era vazio, então ele imprimiu só a forca. Quando errou 1, ele passou 1 aqui dentro. Então chances do boneco 1 retornou a cabeça. Quando teve 2 erros, imprimiu até o tronco. Depois com o braço esquerdo. Lembra que o braço esquerdo tem a cabeça, o tronco e o braço esquerdo. E por aí vai, isso vai continuar até o braço direito. Só que quando chega no braço direito, olha o que acontece. Ele não imprimiu nada. Se eu errar de novo aqui, ele imprimiu a perna esquerda de um jeito muito esquisito. O que acontece? A barra, na verdade essa contrabarra, ela tem uma função especial no Python, que é para você escapar caracteres. Um exemplo. Se eu quero imprimir uma palavra, eu vou usar outra variável para não confundir, vou usar exemplo de novo, que tenha uma aspa lá dentro, por exemplo, e quero abrir com aspas simples e quero desenhar uma aspa simples lá dentro. Então eu vou dizer, aqui eu tenho uma aspa, e vou colocar aspas e depois vou tentar fechar essa string. Ele vai dar um erro. Erro enquanto ele tenta escanear isso aqui, porque isso aqui fechou, entendeu que fechou, e aqui eu tentei fechar e deu ruim. O que eu teria que fazer aqui, para imprimir essa aspa, seria colocar justamente essa barrinha. Essa barrinha indica que o próximo elemento vai ser literal. Então eu consigo agora imprimir isso daqui. Então, se eu tenho essa barrinha, eu digo que o próximo elemento é literal e eu consigo mostrar qual o valor dele. Então, para poder colocar uma barra no string, você basicamente vai ter que colocar duas. Então, digamos que eu queira colocar, aqui eu tenho uma barra invertida. Imprimo assim, ele vai dar erro, porque ele acha que eu estou usando essa barra para escapar o próximo caractere. E aqui eu coloquei outra barra. Então, agora ele consegue imprimir essa barra para mim. Então, vamos lá. Vou colocar mais uma barra aqui, vou duplicar a barra aqui, vou duplicar a barra aqui, e faltou aqui. Vou parar, vou rodar de novo. Então, digite a letra, eu vou começar a errar aqui. Ele começa a colocar cada caractere para mim, até que aqui ele encerra, né? A gente não colocou para exibir depois de errar. Quando ele digitou, botou a última perninha, ele já quebrou. Funciona, tem essa nossa palavra, mas o ideal é que a gente consiga achar uma palavra aleatoriamente. Então eu vou criar um arquivo aqui chamado palavras.txt. Eu vou colocar aqui o próprio Python que a gente já botou, teclado, vaca, boi, celular, ok, 5 palavras aqui. E aqui dentro do nosso programa a gente vai importar isso. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? With, open,
nome do arquivo, palavras.txt, as arquivo. O que eu estou fazendo aqui? O with, ele delimita um gerenciador de contexto. É uma coisa que, na verdade, você não precisa saber agora, então eu não vou falar do with, ou como ele funciona, ou como gerar algo com ele, mas basicamente o que eu estou fazendo é abrir um contexto aqui dentro, e nesse contexto eu abro esse arquivo, palavras.txt, e chamo ele de arquivo. Então o que eu passo depois do as é o nome que eu estou dando a ele, a variável que vai receber o valor dele. Então aqui dentro eu vou colocar linhas é igual a arquivo.read, ou seja, ler o arquivo, arquivo.ler. Eu vou basicamente estar lendo esse arquivo. Eu vou imprimir aqui as linhas para mostrar o que ele está recebendo aqui. Rodei aqui só para mostrar ele. Olha, ele conseguiu ler o arquivo, tá vendo? Só que isso aqui é uma string. Com tudo isso aqui. Python, quebra de linha teclado, quebra de linha faca, boi, celular, e por aí vai. O que eu quero fazer é colocar isso dentro de uma lista separado para essas quebras de linha. Eu quero que cada uma dessas linhas seja um elemento de uma lista para eu escolher aleatoriamente um item lá dentro e poder retornar isso para o meu usuário. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer o seguinte, olha, lista de palavras é igual a linhas.split, espaço não, desculpa, barra n. Então isso vai pegar as linhas e vai separar para esse barra n. O que é esse split aqui? Bom, vou voltar aqui no terminal. E a gente tinha exemplo é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exemplo.split, espaço. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando esse texto exemplo e estou splitando ele, estou dividindo ele por esse espaço dentro dessa palavra, dentro dessa string. Então, eu vou retornar uma lista com cada um dos elementos separados pelo espaço. Olha, retornou uma lista com cada um desses elementos separados pelo espaço. Se eu colocasse exemplo.split, split 4, eu ia dividir pelo 4. Então, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu splitei pelo 4, então, do 4 para trás, eu tive o primeiro elemento da lista, e do 4 para frente, eu tive o segundo elemento da lista. E o 4 em si, ele some, né? Então, eu retiro ele e crio vários elementos de uma lista separados pelo que eu estou botando no split. Então, como eu tinha lá palavras é igual a... Eu vou colocar poucas aqui. Mesa e boi e vaca. Palavras com todos esses barra N, né? Que quando você imprime, você consegue ver ele separado. Quando eu dou palavras.split barra N, eu estou separando essa string aqui de muitas linhas pela quebra de linha. Então, eu estou separando isso aqui por isso aqui. Lembra? Barra N quer dizer quebra de linha. Então, ele me retorna uma lista com cada uma das palavras. Lá eram 5, aqui eu só escrevi 3, mas... Então, é isso que ele faz nesse caso. Então, eu retorno uma lista de palavras separadas pelo barra N do que vinha do arquivo. Agora, para escolher a palavra, ao invés de eu botar Python, eu vou pegar alguma palavra de lá. E aí você tem um método chamado choice. O que esse cara faz? Esse cara está dentro do pacote random do Python, que é um pacote para coisas random, para coisas aleatórias. Import choice. E nesse contexto, o choice ele serve basicamente para escolher alguma coisa. Então tem várias coisas aqui dentro e ele vai escolher uma para mim aleatoriamente, porque ele está dentro do pacote aleatório. A gente vai falar melhor sobre imports, sobre dependências, mas eu estou importando isso aqui, se atenha mais a lógica, como isso funciona, do que a coisa do import em si ainda, isso ainda vai ser importante. Mas eu estou pegando no pacote random, from random, estou importando o choice, from random import choice. E choice, como eu falei, é esse método que vai escolher alguma coisa aleatoriamente. Então, eu tenho aqui essas palavras, se eu der vou importar aqui, se eu der um choice palavras, ele me retorna alguma palavra. Tá, aqui eu não tinha criado a lista, né? Lista de palavras é igual a, choice lista de palavras. Ele vai retornar alguma daquelas palavras aleatoriamente. Então, aqui ele retornou um S porque eu tinha passado por engano palavras e palavras era igual a tudo isso aqui, né? Então ele pegou um caractere aleatoriamente. Se eu dou um choice palavras, ele pega qualquer caractere aleatório que está lá. Se eu disser aqui, exemplo, é igual a
de 1 a 9 e der um choice exemplo, ele vai pegar qualquer caractere aleatoriamente. Beleza. Então a gente escolheu uma palavra, vamos rodar o programa. Digite uma letra, sei lá, A, E. A gente já sabe qual é a palavra, porque eram poucas, né? Então, aqui é teclado. T, C, L, vou errar só um pouco. Deixa eu desenhar um pouquinho o boneco. Quando estiver quase perdendo, a gente acerta. R, só tem mais uma chance. Opa, errei. Porque a gente não está deixando desenhar o boneco inteiro, que a gente deu só 6 chances. Então vamos dar 7 chances aqui, para poder desenhar o bonequinho inteiro. Agora... Nossa, a mesma palavra de novo, que legal. C, L, D... Eu vou começar a errar aqui, só para poder... E na próxima já perderia, mas vou colocar aqui um O para acertar e pronto. A gente ainda não caiu num problema que eu gostaria que caísse. Eu vou colocar aqui apenas a palavra celular, vou tirar as outras. Vou forçar ele a me dar a palavra celular. E vou rodar o programa. Então vamos lá. C, E, L, U, A, R. Percebe que ele não encerrou o programa? Que ele não entendeu ainda que eu já acertei, mas eu já acertei todas as letras. E, enfim. Por que isso não aconteceu? Isso não aconteceu porque o meu número de acertos, tinha sido C, E, L, U, A, I, R. Faltou um número de acerto para chegar no número da palavra. O L, como o L se repetiu e eu acertei ele só uma vez, mas ele já escreve as duas, a gente não está pontuando ele dobrado. O certo, então, seria, para toda vez que a letra está na palavra, ao invés de eu simplesmente somar essa letra, somar eu preciso fazer isso aqui, olha. Acertos mais igual, palavra, ponto, count, letra. O que isso aqui quer dizer? Eu vou voltar no terminal. Exemplo é igual a celular. Se eu dou um exemplo, ponto, count, L, ele me retorna 2. Se eu dou um exemplo, ponto, count, U, ele me retorna 1. Se eu dou aqui Z, ele me retorna 0. Ele basicamente conta quantas vezes na variável exemplo existe o que eu estou passando para ele. Então, existem 2 vezes o caractere L, então ele consegue me retornar 2. Então, quando ele digitar uma letra que existe mais de uma vez, eu tenho que pontuar mais de uma vez. Então, agora celular vai funcionar. Rodamos de novo, C, E, L, U, A, R. Encerrou o programa porque eu acertei todas as letras. Mas existe um outro problema também. Se eu não... Estou rodando aqui de novo. Se eu digitar várias vezes a mesma letra certa, ele vai encerrar também como se eu tivesse vencido. Porque a gente não está vendo se ele já acertou essa letra. A gente só está somando essa letra ali aos acertos. Então, além da letra existir na palavra, eu preciso verificar se essa letra em si já foi acertada. Então, if letra em letras acertadas. Seria interessante também, notinho, né? Se a letra ainda não foi uma das acertadas. Seria interessante também a gente fazer a mesma coisa para o erro, para que o usuário não erre mais de uma vez a mesma coisa, se ele já errou. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ao invés de fazer isso, a gente pode dizer, olha só, if letra em letras acertadas mais letras erradas. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando essas 2 strings para uma só. Então, o resultado disso aqui vai ter todas as letras que o usuário já digitou. Então, se essa letra está nisso aqui, eu vou dizer o seguinte, olha, print, você já tentou essa letra. E vou aqui dar um continue. O que quer dizer o continue? Continue quer dizer, tanto dentro de um while quanto de um for, ele quer dizer o seguinte, eu não quero rodar mais nada que está aqui dentro desse bloco e quero voltar para ele. Então, quando eu dou um continue, ele interrompe essa execução do while e volta aqui para cima. Ele não vai ver se a letra está na palavra, se eu acertei ou se eu errei, porque eu já digitei essa letra. Então, vamos lá. Rodando de novo. C, acertei. C, você já tentou essa letra. Aí pede outra letra. Então, desse jeito,
não tem mais como você, dessa forma, burlar o programa. Então, celular. Eu vou colocar aqui essas palavras aqui, eu vou colocar o link desse arquivo no vídeo. Eu vou só copiar isso aqui e colar aqui no arquivo de palavras. E aí a gente vai ter mais opções agora. Eu vou rodar o programa de novo. E vamos lá. Digite uma letra, A. Deixa eu até dar um zoom aqui. Digite uma letra, I, O. Nossa, não faço ideia de que palavra seja isso. L, U. Ousadia, será? Ousadia. É isso. E aí ele acerta a palavra, conclui. Ainda tem coisas que você poderia melhorar aqui, eu vou deixar para vocês mesmos melhorarem. Como, por exemplo, verificar quando terminar. Eu não botei uma mensagem aqui dizendo parabéns, você ganhou, ou poxa, você perdeu. Seria interessante, fora desse while, depois que isso acabar, vocês colocarem um if aqui para checar se o usuário ganhou ou perdeu e receber uma mensagem dizendo que ganhou ou perdeu. O programa está sendo encerrado quando ele ganha ou perde, mas a gente não está dizendo para ele se ele ganhou ou perdeu. Fica óbvio aqui, né? Porque aparece que você acertou a letra ou que você errou a letra, mas seria interessante ser uma mensagem mais explícita. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Isso aqui foi criado para você, com toda a dedicação. Se você curtiu esse conteúdo, por favor, indica aqui que você curtiu. Se inscreve nesse canal, continua acompanhando a gente. Semana que vem vai vir mais um projeto prático. E a ideia é toda semana a gente continuar ensinando Python, ensinando a teoria do Python, através de projetos práticos, onde no final você já tem o programa pronto rodando. É isso, gente. Um abraço e até a próxima semana.